Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir sobre o tema desnutrição proteico-energética. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a desnutrição proteico-energética, em que a gente se refere com a sigla DEP, é um grupo de condições patológicas causadas pela falta concomitante de calorias e proteínas em proporções variáveis. E na maioria das vezes, essa falta de nutrientes é secundária a infecções sistêmicas. Apesar da gente estar vivendo no Brasil uma transição nutricional há algumas décadas, em que a gente praticamente observa uma epidemia de sobrepeso e obesidade mesmo na pediatria, a gente sabe que atualmente cerca de 45% das mortes abaixo dos 5 anos de idade são causadas pela desnutrição. E na maior parte das vezes, a falta de calorias, incluindo a deficiência de macronutrientes, vem associada à deficiência de dois principais oligoelementos, que é o ferro e a vitamina A. Além disso, a gente vivencia atualmente uma deficiência importante que é mascarada pela obesidade muitas vezes, que é o que a gente chama de fome oculta, que o paciente, apesar de ter o peso às vezes adequado ou acima daquele esperado para a sua idade, ele tem uma deficiência nutricional de micronutrientes. E a gente vai entender um pouco mais sobre esse conceito, que também vem se tornando muito comum na nossa prática pediatra ao longo da nossa aula. Existem várias formas de classificar a desnutrição energética proteica. Classicamente, existem 4 formas clínicas, descritas em wasting, que é quando o paciente ele tem um baixo peso por estatura, um stunning, que é uma baixa estatura para a idade, o baixo peso para a idade e a chamada fome oculta. A desnutrição aguda, também chamada de wasting, geralmente o paciente tem uma rápida perda ponderal ou uma dificuldade de ganhar peso sem uma repercussão na sua estatura. Enquanto que na desnutrição crônica, que é chamada de forma stunning, o paciente, além da perda ponderal, ele começa a ter uma repercussão estatural, ou seja, uma diminuição do ganho de crescimento em estatura, né, no crescimento longitudinal do corpo da criança. A desnutrição ela também pode ser classificada em primária ou secundária. E a primária, muitas vezes, ela está associada a condições socioculturais e econômicas. Por exemplo, a insegurança alimentar nas famílias pouco privilegiadas, que têm dificuldade ao acesso de alimentos de qualidade, situações de extrema pobreza, né, que infelizmente são muito prevalentes aqui na nossa região, problemas de vínculo entre a criança e a família, principalmente entre o binômio mãe e filho, e situações diversas de precariedade em relação aos cuidados da criança, envolvendo muitas vezes negligência ou abandono. Já a desnutrição secundária, ela se refere a um grupo de comorbidades ou patologias que justificam um metabolismo alterado, gerando uma desnutrição de forma secundária, como o próprio nome sugere. É o que a gente observa, por exemplo, em crianças portadoras de cardiopatias congênitas, principalmente as graves com repercussão hemodinâmica, uma pneumopatia que é importante no ponto de vista nutricional, que é a fibrose cística, as imunodeficiências, sejam elas secundárias, por exemplo, ao HIV, ou as primárias, e as encefalopatias ou neuropatias, principalmente relacionadas à paralisia cerebral com tetraparesia espástica. Quanto ao tempo de evolução, a gente classifica a desnutrição energético-proteica em 2 subgrupos. A gente tem a chamada desnutrição edematosa aguda, classicamente definida como kwashiorkor, que é muito frequente nos pacientes geralmente acima de 2 anos de idade, tendo uma duração de menos de 3 meses, precipitada muitas vezes por infecções com repercussões sistêmicas, mas também outras situações de hipermetabolismo, como traumas, politraumas ou queimaduras, principalmente extensas, com o comprometimento aí
da cobertura da pele, gerando uma perda de líquido e eletrólitos e macronutrientes através da pele. E a gente tem a chamada desnutrição crônica, que é definida aí como marasmo, que ela é muito relacionada à desnutrição nos lactentes, principalmente, em que a gente tem um extremo emagrecimento por uma falta global de macro e micronutrientes, e o paciente, por esse processo, ele tem aí um consumo progressivo dos seus estoques de outras fontes de energia, que não de carboidrato, como as proteínas ou as fibras musculares, que acabam sendo também formas de armazenamento de energia, principalmente de origem proteica, além da perda do tecido celular subcutâneo, que serve como um recurso aí de acúmulo de gordura. Aqui eu mostro para vocês fotos clássicas, né, presente aí na literatura, se vocês forem estudar nos livros, de pacientes com essas formas clássicas de desnutrição, né? Aqui a gente vê a face típica de um bebê com marasmo, uma face bastante emagrecida. A gente diz que a criança fica com um aspecto senil, com o olhar vivo, olhos encovados, uma demonstração de fome intensa, que o paciente às vezes ele tem o hábito de ficar mastigando ou chupando os próprios dedos, uma perda importante do tecido celular subcutâneo, em que vocês observam as proeminências ósseas, as costelas bastante evidentes, né? São as crianças consumidas tanto em relação à sua parte muscular como a parte de tecido celular subcutâneo. E aqui a gente tem, por exemplo, um achado também característico dos pacientes desnutridos crônicos, que eles podem ter alopécia, né, queda importante dos cabelos, ou essa modificação da textura e da coloração em vários tons diferentes, e a gente chama isso de sinal da bandeira, tá? É um sinal clássico de desnutrição crônica. E aqui a gente tem uma imagem de um bebê que a princípio não parece desnutrido, né? Mas na verdade ele está edemaciado, um abdômen globoso, extremidades edemaciadas. Se você for palpar o abdômen, ele tem uma hepatoesplenomegalia. Isso aqui é o padrão do kwashiorkor, né? Em que a gente pode ter lesões cutâneas secundárias nas extremidades, muitas vezes associada a infecções de pele de etiologia bacteriana, né? E é uma forma grave também de desnutrição crônica. Existe uma classificação que atualmente é muito pouco usada na prática pediátrica, mas eu trago para vocês aqui na aula por ela ser clássica e ser ainda, infelizmente, cobrada em algumas provas, tá, pessoal? Que é a classificação de Gomes. Essa classificação, ela utiliza um parâmetro antropométrico comparativo, que é a relação entre o peso esperado para a idade, né, em porcentagem. E isso aqui é colocado nesses valores em que o paciente é considerado eutrófico nutricionalmente, se ele tem um peso esperado para a idade que está incluído entre o valor de 91% a 110% daquilo que é esperado. Já se o paciente tiver redução desse valor esperado do peso para a idade de forma progressiva, como vocês veem aqui nessas 3 outras faixas, a gente vai classificá-lo em desnutrição leve, moderada ou grave, também denominada desnutrição de primeiro, segundo ou terceiro grau, tá certo? Essa classificação ela é pouco usada, porque primeiro que a gente não utiliza muito atualmente o parâmetro peso para a idade para definir o paciente nutricionalmente. Quem define isso é o IMC, tá? Que aí vai classificá-lo em eutrófico, em desnutrido ou portador de sobrepeso, obesidade ou obesidade grave, dependendo da faixa etária da criança, tá? E aqui o peso esperado para a idade, ele leva em consideração o percentil 50. E a gente sabe que você considerar somente o percentil 50 não é o ideal, né, para a gente classificar a nossa criança,
porque existe uma grande variabilidade aí de percentil e score Z que são considerados ainda dentro da normalidade. Então, existe toda essa crítica de usar um valor isolado para eu pontuar a criança e classificá-la em desnutrição. Uma outra classificação também bastante antiga na pediatria em relação à questão nutricional é a classificação de Waterloo. Ela é um pouco parecida com a classificação de Gomes, mas ela combina outro parâmetro antropométrico, que é a estatura esperada para a idade, além do peso esperado para a idade em porcentagem, certo? Aqui a gente tem a fórmula de como que a gente coloca isso. A gente vai colocar a estatura que é observada no paciente na consulta, dividido pela estatura esperada, pela idade cronológica e sexo, mas novamente considerando somente o percentil 50, e o mesmo é calculado em relação ao peso. E aqui existe essa classificação então em 3 subtipos, dependendo se o valor da estatura esperada para a idade ou peso estão acima ou abaixo desses percentis de referência, tá? Isso aqui, gente, na prática pediátrica atual, praticamente assim, ninguém mais utiliza. Isso aqui já foi abandonado, tá? Mas eu trago aqui para vocês, como eu disse, mais por questões teóricas e questões de provas de concurso que vocês podem aí precisar desse tipo de conhecimento. O que vocês precisam saber atualmente é essa classificação aqui, tá? Que é uma tabela que vocês vão printar e guardar com vocês aí com carinho, porque vocês têm que saber tanto a correlação de percentil como score Z desses parâmetros antropométricos, tá? Dependendo se a criança tem até 5 anos ou acima de 5 anos, tá certo? E isso aqui a gente utiliza no nosso dia a dia da prática pediátrica na puericultura, porque a gente está acostumado a verificar nas curvas, né, qual que é o valor do paciente, e obviamente esses diagnósticos devem constar entre os diagnósticos iniciais de normalidade da criança, numa consulta, mesmo se o paciente não tiver nenhum tipo de queixa, tá? Lembrem que a gente tem que registrar como é que é o crescimento, o desenvolvimento, o estado vacinal, a alimentação, a higiene mental, né, em relação a essa criança. Aqui só trago para vocês depois darem uma olhada em relação à correspondência entre o percentil e o score Z. Como eu falei em aulas passadas, atualmente existe uma tendência em se fazer toda a avaliação antropométrica valorizando mais o score Z, tá? Lembrando que na medicina como geral, a gente tem como faixa de normalidade de variáveis aí com distribuição normal a faixa entre o score Z -2 e +2, tá? A exceção aqui no caso da antropometria e avaliação nutricional pediátrica é o IMC, tá, gente? Que a gente considera a faixa de normalidade, ou seja, a criança vai ser classificada como eutrófica se ela estiver entre o Z-score -2 e +1, e não +2, tá certo? Então se atendem a essa questão. Essa classificação aqui do IMC para a idade, ela é muito importante na nossa prática, porque é ela que vai definir se o paciente está sobrepeso, obeso, risco de sobrepeso quando ele for abaixo de 5 anos, ou sobrepeso, obeso e obesidade grave para indivíduos a partir dos 5 anos. Tá? Aqui a gente tem também a classificação dos valores antropométricos para os adolescentes, né, que a gente lembra que é uma faixa que é compreendida dos 10 aos 18 ou 20 anos, dependendo da sociedade que a gente considera, mas basicamente os dois parâmetros antropométricos mais importantes é o IMC para a idade e a estatura para a idade. Lembrando, gente, que não existe alta estatura para a idade. Ou ela é adequada, ou o paciente tem baixa ou muito baixa estatura. Isso tanto para adolescente como nas outras faixas etárias que a gente viu nas tabelas do slide anterior, tá certo? Como
que é a fisiopatologia, de uma forma resumida, da desnutrição energético-proteica? Então, eu falei para vocês dos dois polos clássicos de desnutrição. O Kwashiorkor é uma patologia que surge quando o paciente tem uma relação entre a proteína e a energia diminuída, certo? E aí ele obviamente vai ter uma reserva proteica baixa, o suprimento de aminoácidos na alimentação é reduzido, às vezes o paciente tem uma dieta mais rica em carboidrato, por isso que ele fica tendendo a ter o edema, né? Enquanto que, por exemplo, as proteínas são consumidas e ele vai cursar secundariamente com uma hipoalbuminemia, tá? E isso gera alterações também a nível de fígado, né? Em que eu vou ter uma redução da síntese proteica e o paciente vai cursar com edema, certo? Eu tenho também uma desregulação com diminuição da produção de beta-lipoproteínas envolvidas no metabolismo lipídico e isso gera uma esteatose hepática. Já no marasmo, o paciente ele não tem só a falta de proteína, mas ele tem um déficit calórico global, com falta de macro e micronutrientes diversos. E aí o paciente vai ter uma redução na secreção da insulina, ele vai ter, a princípio, um aumento dos hormônios contrarreguladores, e isso vai fazer com que ele tenha também um consumo de tecidos, tanto muscular como adiposo, em excesso, e ele vai ter uma liberação inicial, uma tentativa de suprir a glicemia dele, fazendo-se neoglicogênese, né, e glicogenólise, mas a partir do momento que o paciente tem exaurido seus estoques de glicogênio e de gordura, né, ele vai ficando ali consumido, por isso que ele tem uma diminuição importante do tecido muscular e celular subcutâneo. Aqui a gente tem o consumo dos ácidos graxos através da beta-oxidação, na tentativa de fazer aí um metabolismo e um aproveitamento do tecido adiposo. Mas vai chegar uma hora que esse paciente, pelo jejum prolongado, ele vai gerar a produção de corpos cetônicos, né? E aqui eu tenho para vocês, depois vocês podem dar uma olhada com mais cuidado, no próprio capítulo sobre desnutrição da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi a referência que eu utilizei aqui para a aula, uma tabela em que eu tenho as repercussões sistêmicas da desnutrição. Né? A gente sabe que o nosso sistema imunológico, sem macro e micronutrientes, ele não vai funcionar adequadamente. Então eu tenho uma redução tanto da resposta inata como adaptativa, seja ela celular ou humoral. Eu tenho uma redução da capacidade de burst oxidativo, de quimiotaxia dos neutrófilos, né? Das células que vão fazer a defesa, principalmente antimicrobiana, e isso faz com que o paciente fique vulnerável à desnutrição, tá? E aí vira um ciclo vicioso, porque a infecção ela também acaba gerando uma situação de hipermetabolismo, e isso faz com que a desnutrição se agrave, tá? A gente tem a repercussão gastrointestinal de atrofia progressiva da mucosa, com diminuição da superfície aí, que vai ter as enzimas importantes para a absorção de macronutrientes, e o paciente vai ter, obviamente, associado a isso, uma desregulação da microbiota intestinal, em que eu posso ter esse acúmulo de nutrientes que não é absorvidos na luz e sendo alvo de bactérias colônicas que podem supercrescer, invadir o delgado e causar uma síndrome de supercrescimento bacteriano, né? Além disso, eu posso ter repercussões cardiovasculares, em que eu vou ter alterações da contratilidade miocárdica, o paciente vai tender, ao longo do tempo, a evoluir para uma insuficiência cardíaca, em que ele pode ter como complicações mais tardias uma bradicardia e uma hipotensão, ou até mesmo distúrbios de ritmo cardíaco. Em relação à parte respiratória, pelo consumo muscular, intercostal e do diafragma, essa dinâmica da ventilação pulmonar pode estar comprometida. Em relação ao sistema neurológico, o paciente vai ter uma alteração a nível de neurônios, diminuindo capacidade cognitiva e de aprendizado. Em relação ao sistema hematológico, o paciente vai tender a uma pancitopenia,
principalmente a anemia, que no caso de ser a ferropriva, tem todas as repercussões cognitivas cardiovasculares que podem complicar com o corpo anêmico. E em relação ao sistema endócrino, a gente vai ter uma diminuição da função tireoidiana, uma diminuição da insulina, um aumento dos hormônios contrarreguladores, né, gerando uma redução progressiva aí dos estoques de glicogênio e até de fontes lipídicas, né, que o paciente vai ter rapidamente consumido. O quadro clínico, a gente já viu como que acontece, né, nos polos de Kwashiorkor e marasmo. O paciente pode às vezes ter uma forma mista entre as duas, que a gente chama de marasmo e Kwashiorkor, certo? E a gente classifica o paciente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como portador de formas graves, de acordo com a faixa etária. Se a gente tem, por exemplo, edema, isso isoladamente já denota que o paciente tem uma forma associada ao Kwashiorkor, que é mais prevalente no pré-escolar, como a gente já viu. E em relação aos valores antropométricos, se o bebê tiver abaixo de 6 meses, a relação do peso esperado para a idade ou peso por estatura abaixo do Z-score -3, isso também já faz com que ele seja classificado em portador de desnutrição grave. Na criança a partir dos 6 meses, a gente utiliza somente o peso para a estatura, abaixo do Z-score -3, e existe uma medida aí importante que é a circunferência braquial, que é medida no ponto médio entre a distância do olecrano e o acrômio, e quando ela é menor do que 11,5, independente do gênero, né, do sexo biológico, isso também é um parâmetro que isoladamente classifica o paciente diretamente como uma desnutrição grave. Bom, agora a gente já viu como que são as classificações dos tipos de desnutrição, seja pelas formas em relação à duração, a fisiopatologia, se há um predomínio do déficit calórico global ou um déficit mais proteico. Vimos as classificações de acordo com os critérios clássicos de Gomes e Waterloo, certo? Vimos as manifestações clínicas mais importantes. E agora eu vou dar para vocês, gente, algumas noções de como que é a abordagem terapêutica. Obviamente, eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é uma parte muito específica da pediatria. E só para conhecimento de vocês, existe uma área de atuação dentro da pediatria, que é a nutrologia pediátrica, em que o especialista ele se aprofunda nos estudos em relação à parte nutricional, né? É como se fosse uma super especialidade. E quais são os 3 pilares, então, de intervenção? A gente vai ver quando que a gente vai fazer uma abordagem que pode ser ambulatorial ou domiciliar, ou seja, eu não preciso internar o paciente, mas a gente também vai ver que em muitos casos, principalmente as formas graves, elas vão exigir inicialmente um manejo do paciente a nível hospitalar, e aí nesse caminho pode ser necessário, sempre que possível, a reabilitação nutricional em centros especializados. É claro que no Brasil, dentro do SUS, isso infelizmente ainda não é uma realidade para a maioria das cidades e dos estados, né? Mas sempre que estiver disponível, é interessante que esses pacientes sejam manejados nesses centros, que conta com uma equipe multiprofissional, não só o pediatra, mas o nutricionista e os outros profissionais de saúde que podem aí ser necessários no manejo desses pacientes. Por exemplo, a psicologia e o serviço social. E como que é a questão do manejo hospitalar? Geralmente a internação ela é obrigatória e recomendada para aqueles pacientes portadores de desnutrição grave, geralmente causadas secundariamente por infecções. Infecções graves e sistêmicas, né, gente? Geralmente etiologia bacteriana. Os pacientes que tiverem hipoglicemia e desidratação, ou que precisarem de uma suplementação importante de micronutrientes, e quando eles estão reiniciando o processo de alimentação, porque existe o risco de uma síndrome de realimentação que deve ser manejada com uma avaliação laboratorial aí detalhada, né, e cuidadosa. A Organização Mundial da Saúde, há muitos anos, ela estipulou os 10 passos no manejo hospitalar da desnutrição energético-proteica.
E aqui eu vou citar para vocês quais são esses princípios. A gente deve sempre tratar e prevenir hipoglicemia, porque a hipoglicemia é uma importante causa de óbito em pediatria quando não manejada, né? Podendo gerar quadros neurológicos que podem até evoluir para um estado de mal epilético, por exemplo. Tratar e prevenir a hipotermia, né? A febre, obviamente secundária às infecções, também vai ter que ser manejada, mas a hipotermia ela também é prejudicial em questões do metabolismo. A gente obviamente vai tratar a desidratação e a associação quando tiver ao choque séptico, que é o polo mais grave de um quadro infeccioso sistêmico. A gente vai sempre manejar o controle dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, e aí abre o detalhe que a gente tem que fazer a avaliação laboratorial de vários micronutrientes, coletas de gasometria, né, de forma muitas vezes seriado. Obviamente tratar o foco infeccioso, principalmente relacionado às infecções bacterianas. Corrigir os déficits de micronutrientes, que muitas vezes vai exigir um manejo inicialmente hospitalar, mas que vai ter que ser mantido a nível ambulatorial. A gente vai ter que tentar fazer com que o paciente entre numa fase de crescimento acelerado para recuperar aquilo que foi consumido nos tecidos, principalmente em questão de tecido adiposo e tecido muscular. E não esquecer da questão social e psíquica do paciente. Então é importante a gente prover, dentro do possível, né, no nosso campo de atuação como profissional de saúde, afetividade, fortalecimento dos laços entre os familiares, que devem aí apoiar e manejar esse tratamento a nível ambulatorial depois. A gente vai ter que tentar fazer com que essa criança se reintegre muitas vezes à vida em sociedade, ofertando estímulos e recreações que vão ser adequadas para cada faixa etária, e também o cuidado, né? O cuidado no sentido de fazer com que essa criança tenha uma rede de apoio adequada e que supra ela emocionalmente, que a gente sabe que existe aí, como foi falado lá no caso da desnutrição primária, impacta diretamente na evolução desses quadros. E a gente obviamente vai ter que fazer um preparo dessa família para que elas tenham uma adesão e um entendimento das condutas, dos medicamentos e das vitaminas que vão ter que ser mantidas a nível ambulatorial, ainda quando o paciente estiver internado, para que eles se sintam seguros de manter esse tratamento de forma adequada. Aqui, pessoal, só para nível de curiosidade de vocês, a gente tem alguns detalhes em relação ao manejo da desnutrição grave hospitalar, tá? A gente tem uma fase inicial em que a gente vai tratar e prevenir todas aquelas complicações que eu citei nos 10 passos. A gente inicia uma oferta calórica de 50 a 100 calorias por quilo por dia, idealmente com um nível proteico, como vocês veem aqui, de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia. E a gente deve fazer inicialmente uma restrição hídrica, porque esse paciente aí, se a gente ofertar muito volume, eles podem piorar do edema, né? Principalmente se eles estiverem no polo do Kwashiorkor. Gradualmente essa alimentação ela vai passar para a fase seguinte, em que a gente vai tentar aumentar a oferta calórica e proteica, e o paciente aí vai fazer o que a gente chama de fase rápida de aceleração do crescimento. É exatamente nessa etapa mais posterior que é começado aí a corrigir o ferro e alguns outros oligoelementos, né? E aqui é importante a gente destacar que não deve ser feita inicialmente a reposição do ferro, porque a gente lembra que provavelmente no início o paciente tem infecções associadas à desnutrição grave, e o ferro, se for suplementado lá no início, ele pode ser utilizado como uma fonte de energia pela própria bactéria, e isso pode dificultar a debelação e a eliminação do micro-organismo. E o ferro utilizado muito no início, ele pode servir como um facilitador do estresse oxidativo e piorar, de certa forma, a evolução do quadro da desnutrição. Então a gente primeiro estabiliza e controla a infecção, para depois, na segunda etapa, se preocupar em repor ferro e outros oligoelementos.
E na fase 3, geralmente o paciente já está em bom ganho ponderal, e a gente avalia que se ele tiver pelo menos um ganho de 10 gramas por quilo por dia, a gente avalia de forma consecutiva, e se ele tiver esse parâmetro adequado, a gente já pode programar uma alta hospitalar, tá certo? Aqui só para vocês também terem como um guia, né, de doses, ninguém precisa saber isso aqui de forma decorada, tá, pessoal? Não fiquem estressados, isso não vai ser cobrado também na prova de vocês, obviamente. Mas só para vocês terem aí como uma referência o quanto que a gente vai fazer de cada um dos oligoelementos, tá? Geralmente são mantidos por pelo menos 3 meses após a alta hospitalar, e obviamente as dosagens séricas elas vão nos auxiliar a definir esse tempo de tratamento de suplementação. E aqui vocês veem a dose de ácido fólico, de polivitamínicos, principalmente do complexo B, mas também o ferro, o zinco, o cobre, a vitamina A e a vitamina D e o selênio, tá? Não precisam decorar, mas eu deixei isso aqui para vocês consultarem, tá certo? E aqui eu gostaria só, gente, de finalizar a nossa discussão de desnutrição com aquela questão que eu falei lá no início da aula, que é a questão da fome oculta. A fome oculta, ela vem aumentando aí na nossa população, né? Hoje a gente não tem no Brasil tantas crianças desnutridas, mas a gente vê que 1 a cada 3 pessoas pode estar sofrendo de fome oculta. Por que ela é chamada de fome oculta? Porque o paciente, não é que ele esteja passando fome, né? Ele muitas vezes nem tem alterações de peso. Muitas vezes ele vai estar classificado como eutrófico, ou diferente do desnutrido aí que tem magreza, ele vai estar em sobrepeso ou obesidade, tá? Esse termo é porque o paciente, muitas vezes ele tem uma alimentação desbalanceada e ele vai ter uma deficiência de oligoelementos, vitaminas, por exemplo, né? E a deficiência inicialmente desses oligoelementos, ela é assintomática. E aí o paciente só vai começar a ter alguma manifestação clínica ao longo da evolução dessa desnutrição, caso ela perpetue, né? E a gente sabe que existem alguns grupos de risco mais vulneráveis para ter esse tipo de complicação. Os recém-nascidos, e obviamente quanto mais prematuros eles tiverem, mais associados a doenças que podem comprometer aí o metabolismo, como aqueles que nascem com baixo peso, os pequenos para idades gestacionais, ou mesmo os macrossômicos GIGs, eles têm uma propensão aí a fazer distúrbios metabólicos, né? As crianças, no geral, nos seus primeiros 1000 dias de vida, e as próprias gestantes. Aqui, gente, eu coloco uma outra questão muito importante, que é essa fome oculta. Obviamente ela também é muito prevalente na população obesa, e existe uma peculiaridade atual aí que também vem aumentando na nossa população infantil, que são os pacientes neurodivergentes com algum tipo de espectro autista, né, o chamado TEA, que é o transtorno do espectro autista, que a gente sabe que dentre as manifestações possíveis desse transtorno, vem associado muitas vezes a questões sensoriais e uma seletividade alimentar que pode chegar a ser intensa e fazer com que essa criança tenha realmente uma aceitação da dieta complementar muito restrita, muito dificultada, né? E o paciente muitas vezes não vai ter acesso às vitaminas, aos oligoelementos de uma forma que seria o esperado para aquela idade. Entre os principais elementos, né, oligoelementos ou micronutrientes envolvidos nesse defeito, a gente vê o ferro, o iodo, a vitamina A, o ácido fólico, que é a vitamina B9, e o zinco, tá? E existem tratamentos recomendados de suplementação, como a gente viu, para cada um deles. O iodo, geralmente, ele não é administrado farmacologicamente, porque a gente tem aí uma suplementação na farinha de trigo. Mas o ferro e os demais, eles devem ser, quando identificado a sua deficiência, serem repostos de uma maneira individualizada, tá? Aqui eu trago para vocês uma tabela que também foi tirada de um livro de nutrologia pediátrica bastante recente,
publicado pela Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, que vai constar aí na bibliografia no final da aula para vocês lerem, tá certo? Tem um capítulo de desnutrição e um capítulo de fome oculta, e aqui vocês veem o ferro. A gente sabe que ele tem como principal fonte as carnes vermelhas, né? Em que a gente tem a disponibilização da forma hemínica desse ferro, um ferro que tem uma biodisponibilidade melhor, não sofrendo influência de nenhum tipo de alimento bloqueador da sua absorção. E a gente sabe que a falta do ferro gera anemia ferropriva, com seus impactos na imunidade, seu impacto cognitivo e até mesmo cardiovascular. A gente lembra que a definição, né, laboratorial é quando o lactente tem uma hemoglobina menor do que 11, e numa criança acima, né, da faixa etária aí do lactente, geralmente o limite na fase do pré-escolar é 11,5. E hoje a gente sabe que não basta a gente pensar em diagnosticar a anemia, né, já com a repercussão a nível do hematócrito e da hemoglobina, mas a gente tem que pensar nas etapas iniciais de ferrodeficiência, de ferropenia. E aí a gente lembra que o principal e o primeiro exame a se alterar nesse processo é a ferritina. A ferritina, ela quer dizer indiretamente como que anda o estoque de ferro desse indivíduo, e é um exame que vem sendo aí preconizado na puericultura, né, para a gente vigiar como é que está essa questão aí do ferro da criança. Então, por exemplo, a gente coleta quando a criança vai fazer 1 ano, e dependendo do resultado a gente entra ou não com uma suplementação de ferro, né, numa dose maior do que o ferro profilático. Caracteristicamente, aqui vocês veem que no livro é citado a ferritina menor que 15, mas a gente tenta manter sempre que possível o nível pelo menos de 30, tá? Mas a gente também não pode esquecer que a ferritina, pessoal, ela é uma proteína de fase aguda, ou seja, ela pode aumentar secundariamente a qualquer processo inflamatório, de etiologia infecciosa, imunológica, autoimune ou traumática. E às vezes esse aumento ele pode falsear, diante de uma situação inflamatória sistêmica, a questão da deficiência do ferro, tá? Então, em paralelo, às vezes é interessante a gente verificar um processo inflamatório junto com outros biomarcadores, como a proteína C reativa, o VHS ou alfa-1-glicoproteína ácida, que são também proteínas de fase aguda que aumentam na vigência de infecções ou inflamações. O iodo, ele é encontrado bastante em frutos do mar, né? E a gente sabe que o seu déficit está diretamente associado com alterações a nível da tireoide, gerando um hipotireoidismo, a formação de bócio. Laboratorialmente, na prática, é bastante difícil a gente dosar o iodo. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês valores do iodo urinário, que acaba sendo mais factível na prática, mas mesmo esse exame, ele não é disponível de uma forma geral, nem no SUS e nem nas clínicas, nem nos convênios, tá, gente? E a gente lembra que o excesso do sal que é presente aí do iodo, que é, por exemplo, usado no sal de cozinha, né? Ele também tem o seu prejuízo quando em excesso, porque aí vai estar associado com um desbalanço do metabolismo da tireoide, podendo levar aí um hipertireoidismo, né? Eu tinha falado inicialmente que o iodo ele é adicionado na farinha. Desculpa, pessoal, na verdade o folato ele é adicionado na farinha, o iodo ele é adicionado ao sal de cozinha, tá? Foi uma confusão aí que eu fiz quando eu estava falando na fome oculta. O zinco, ele tem a sua sua fonte alimentar principalmente em carnes, mas também em leite, ovos, em alguns tipos de crustáceos como as ostras. E o zinco, pessoal, ele é muito importante para o processo de diferenciação celular de todos os tecidos, né? Mas principalmente as células de multiplicação aumentada, de alto turnover, né? Então a gente sabe que a deficiência de zinco, ela pode gerar desnutrição, déficit ponderostatural, diarreia crônica e até mesmo influenciar negativamente no funcionamento imunológico, porque ele acaba sendo um cofator de várias enzimas
presentes nas nossas células de defesa. Então, o zinco atualmente ele também é dosado laboratorialmente, lembrando que ele é muito armazenado nas hemácias, tá? Existe até a possibilidade de se dosar o zinco eritrocitário e não somente o zinco sérico, mas na prática a gente acaba usando o zinco plasmático como a referência aí para definir uma deficiência, principalmente quando ele está abaixo de 70. Lembrar que quando o paciente tem desnutrição, com repercussão a nível de hipoalbuminemia, a redução da albumina vai diminuir a concentração do zinco, porque ele geralmente é carreado no plasma por essa proteína, tá? O zinco também é bastante importante para a função reprodutiva e a gente sabe que nos adultos a sua deficiência pode estar associada à infertilidade. A vitamina A ela tem várias fontes alimentares, como vocês veem aqui, leite, ovos, carnes e alguns vegetais, principalmente na sua forma de beta-caroteno, né? Tanto que a criança que ingere de forma excessiva esses alimentos, principalmente amarelos e laranjas, eles podem adquirir uma beta-carotenemia, que é aquela coloração meio amarelada das extremidades dos dedos e do nariz. Mas aqui a gente está vendo um contexto de deficiência. A vitamina A ela está muito relacionada, né, à nossa acuidade visual, e também ela funciona como um cofator importante no nosso sistema imunológico. E a gente tem, assim como o iodo, uma dificuldade de acesso à dosagem desse retinol plasmático, tá? A maioria dos laboratórios faz uma dosagem sérica da própria vitamina A. E a sua deficiência, ela pode vir associada à deficiência do zinco, é uma outra característica importante. Já o ácido fólico, ele é encontrado principalmente em vegetais folhosos verdes escuros, né, mas também em carne de fígado. E ele está muito associado à formação aí do tubo neural na fase embrionária das crianças, né, dos bebês. E a gente sabe que existe uma recomendação das mães que desejarem ter filhos, elas fazerem uma suplementação pré-concepcional, inclusive, de ácido fólico, né? Mas a gente sabe que a sua deficiência também tem repercussões aí, podendo gerar baixo peso, aborto e também um quadro de anemia, geralmente macrocítica. A dosagem do ácido fólico sérico em nanomols por litro, ela varia com a faixa etária, como vocês veem aqui. Isso não precisa ser decorado, tá, gente? Mesmo porque cada laboratório tem a sua referência. E a gente lembra que existem alguns medicamentos que atuam aí no metabolismo do ácido fólico, principalmente associado à síntese de ácidos nucleicos, por exemplo, o metotrexato, o anticonvulsivante chamado fenitoína, um imunossupressor bastante usado na reumatologia, que é a sulfasalazina. Eles antagonizam aí a utilização do folato, e nessas situações, muitas vezes o paciente que usa esses fármacos, eles precisam suplementar o ácido fólico. Pessoal, é isso, a aula já está finalizada. Aqui eu deixo para quem tiver curiosidade as referências disponíveis na minha biblioteca, que é aquele portal que vocês têm acesso pela universidade a vários livros, não só de pediatria, né, mas de outras áreas médicas. E aqui eu deixo a imagem e as referências dos principais dentro da pediatria, e esses foram os que eu utilizei para fazer a aula de desnutrição, tá? Lembrando que a edição mais recente desses livros é esse aqui da Nutrologia da Sociedade do Rio de Janeiro, de Pediatria. Ele foi lançado esse ano, então é uma leitura bastante interessante, quem puder fazer aí dos capítulos relacionados a esse assunto. Ele é um livro que, apesar de voltado para o pediatra, ele traz as informações de forma bastante sucinta, tá? Bem objetivo, sem muitas delongas. E eu fico à disposição, então, para as dúvidas, tá certo? Vocês podem encaminhar aqui pelo Classroom, e nos vemos, então, na nossa prova. Até mais, pessoal!